Olá, pessoal aí de casa, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Espero, aliás, que estudando bastante, porque é isso que a gente tem que fazer agora. Reta final, tá na cara aí do gol, vestibular, Enem, então temos que nos preparar. Eu sou a professora Renata, estarei trabalhando com vocês o conteúdo de matemática, mas antes eu devo lembrá-los que vocês têm que, depois dessa aula, acessar a plataforma do Google Class para registrar a sua presença. E como que você registra a sua presença? Fazendo a atividade que é proposta para a aula de hoje, tá? Então, são 2 questões de múltipla escolha, resolva com carinho para que você possa praticar. Se você tiver dúvidas, procure o seu professor, eu tenho certeza que o professor vai ter o maior prazer em te responder, assim como eu estou respondendo os meus alunos também, tá? Ah, mas e professora, como é que eu faço se eu não tenho acesso ao Class? Vou ficar com falta? Não. Entre em contato com a sua escola, que a escola providenciará para você um kit com as atividades e o conteúdo de forma impressa. E se você tiver dúvidas, com certeza o seu professor irá te atender de outras formas. A gente sempre dá um jeitinho de conversar com os nossos alunos, ok? Por enquanto, ficamos aqui, né? Eu aqui, vocês aí na sala, no sofá, mas com o caderno na mão para a gente poder trabalhar bastante. Vamos dar continuidade ao que vimos na última aula, que nós trabalhamos o volume de um prisma. Estamos falando de geometria, geometria aí no espaço. Hoje nós vamos continuar falando de geometria no espaço, só que assim, aqui eu deixei para vocês, tá, pessoal, para relembrar como que a gente calcula o volume de um prisma. Eu gosto de deixar, né, sempre nos slides para quando vocês forem estudar, ter aonde pesquisar. Mas a nossa aula de hoje, ela é referente aos elementos de uma pirâmide e a área da superfície de uma pirâmide, como que a gente calcula essa área. Então vamos começar com os elementos de uma pirâmide. Então, quando a gente fala em pirâmide, a gente já remete na nossa cabeça, né, a lembrança das pirâmides do Egito. Não, nunca fui para lá, eu só vi na televisão mesmo, tá, pessoal? Então, mesmo só olhando na televisão, a gente, quando ouve a palavra pirâmide, já lembra. E elas de fato são pirâmides que podem ser representadas também na nossa geometria euclidiana, que é aquela que tem os seus elementos de faces, bases, vértices, arestas. Todos os elementos podem ser vistos aí nas pirâmides do Egito, que na verdade eram construídas como túmulos, né? As pessoas muito ricas usavam no formato de túmulo para que o corpo ficasse escondido. Ah, esse professor de geografia vai contar a história, vai contar bem direitinho para vocês como que é, mas é uma história muito interessante e nós realizamos os estudos das pirâmides aqui na nossa matemática. Então nós temos a base, que é aquela que sustenta a pirâmide, é a parte que é um polígono, tá? Que está na base e vai sustentar a pirâmide. A altura, o que é a altura? É a distância do vértice da pirâmide, daquele ponto lá em cima da pirâmide, até a base. Então, continua sendo, então, aqui a distância do vértice ao plano da base. Nós temos as arestas. As arestas, nós já vimos isso em poliedros em aulas anteriores, inclusive foi comigo. As arestas, elas são associadas às retas, são associadas às retas. Então, é um encontro de 2 faces. Então, nós temos aqui as arestas laterais, que ligam o vértice aos vértices do plano da base, e temos também as arestas da base, que são as arestas do polígono que estão na base da pirâmide. Então, são todas arestas, continuamos usando a mesma linguagem que usávamos quando estávamos vendo os poliedros. Aqui nós temos as apótemas, que correspondem à altura de cada face lateral. Então, o que é uma apótema? Aqui nesta pirâmide, eu tenho 4 faces laterais e uma face na base. A apótema é a distância, a apótema lateral, anota lá, apótema lateral, é a distância do vértice até a aresta da base. Então, quer dizer que aqui eu tenho 4 apótemas, porque eu tenho 4 arestas na base, tá? E o que é a aresta da base? É a distância do centro até a aresta da base. Lembrando que distância
nós sempre vamos calcular com a menor distância, né? Então essa altura, ela forma 90 graus com o solo. É a mesma coisa que se eu pergunto qual que é a tua altura. Quando você vai medir a sua altura, você mede estando reto com relação ao solo. Você não vai medir sua altura estando inclinado, ok? Então, é isso que acontece. Então, temos arestas laterais, apótemas laterais, temos apótema da base também. E aí, aqui eu deixei esse slide para vocês aí em casa, para quando vocês forem estudar, com um resumo de todos os elementos da pirâmide, que são a aresta da base, a aresta lateral, o vértice, as apótemas, tem a lateral, a apótema da base, a altura e as faces laterais, ok? Neste caso da pirâmide que eu mostrei para vocês até agora, nós temos uma pirâmide com uma base quadrangular. Então, se a base é quadrangular, quer dizer que eu tenho 4 faces laterais, porque se é quadrada, ela tem 4 faces laterais, porque acima somente um vértice. Então, aqui nos elementos de uma pirâmide, nós temos a superfície lateral e a superfície total. O que é a superfície lateral? É aquela onde você vai calcular as áreas somente dos lados da pirâmide. E o que é a superfície total? É quando você vai somar as superfícies das laterais com a superfície da base. Essa é a total. Tá? Então, se eu tivesse que, por exemplo, colocar uma lona em cima de uma daquelas pirâmides do Egito, eu não usaria a superfície da base, eu usaria somente a superfície lateral. Então, não vamos confundir superfície total com superfície lateral e nem com superfície da base. Lembra sempre que base é aquela que fica no solo, tá? Então, se eu quero a superfície total, eu tenho que somar a área da base com a área lateral. Aí vocês dizem, nossa, professora, uma hora você fala área, outra hora você fala superfície. É justamente isso, para que você possa se familiarizar. A área se refere à superfície. Ali a gente colocou, eu coloquei a letra S, tá? Eu coloquei, mas fiquem atentos, viu, gente? Não trabalho sozinha, eu só tô aqui na frente da câmera. Tem uma galera trabalhando, olhando as aulas de vocês aqui, tá? Então, ali para que vocês possam se familiarizar, né? Se acontece no exercício de aparecer calcule S, você não saber o que é S. Se refere à área, ok? Então, aqui nós vamos já para um exercício de Enem, lá do 2016, que utiliza, né, as informações de área. Então, o que a gente tem que lembrar? Como que se calcula a área de polígonos? É isso. Então, temos aqui uma figura, mais adiante, nos próximos slides vai aparecer a figura para vocês. Então, a figura mostra a pirâmide de Quéops, também conhecida como a Grande Pirâmide. Esse é o monumento mais pesado que já foi construído pelo homem da antiguidade. Possui aproximadamente 2,3 milhões de blocos de rocha, cada um pesando em média 2,5 toneladas, 2,5 toneladas. Considere que a pirâmide de Quéops seja regular. Sua base seja um quadrado, com lados medindo 214 metros. As faces laterais sejam triângulos isósceles, congruentes, e suas arestas laterais meçam 204 metros. Então, continuando aqui, eu deixei a imagem da própria pirâmide de Quéops, tá? Então, o valor mais aproximado para a altura da pirâmide de Quéops em metros é. Então, o primeiro passo que vocês vão tomar na hora de resolver esse exercício, vamos voltar ao enunciado e anotar os dados que você precisa. Então, a pergunta é qual é a altura. Então, o que você anota? Ó, a gente sabe que a base é um quadrado. De lado, 214. Sabemos que as arestas laterais medem 204 metros. E aí, nós conseguimos, sim, calcular qual que é a altura dessa pirâmide. O que é a altura dessa pirâmide? A distância do vértice até a base da pirâmide. Vamos lá? Então, um desafio aí para vocês, um exercício do Enem.
Então vamos lá, pessoal, para os dados desse enunciado. Nós temos que a aresta da base, que é um quadrado, é 214. Eu usei a letra L para dizer que é o lado do quadrado, tá? A aresta lateral, que é um triângulo isósceles, eu coloquei lado lateral 204 metros. Então aqui está a figura geométrica do que seria a nossa pirâmide. E aqui os dados que eu tenho a aresta da base, tá aqui, ó. Então, é a apótema da base, é metade da aresta, como eu tinha comentado com vocês. A apótema é a distância do centro até a aresta. Então, se a aresta toda da base é 214, a apótema é metade, que é 107. A altura lateral, que é a apótema lateral, nós não temos. Temos sim, que é o 204 metros. E a altura da pirâmide, que é o que eu quero saber, que está em azul, nós vamos calcular. Então aqui só ficou faltando, mas depois eu vou acrescentar para vocês que aqui a altura lateral, que é a hipotenusa, é 204 metros, que é em amarelo. Então coloca lá no seu caderno essa informação e a altura aqui em azul é o nosso X, é a nossa incógnita, é a nossa dúvida, é aquilo que a gente não sabe. Então nós vamos calcular aqui no triângulo isósceles, que é a lateral. De onde que eu tirei esse triângulo isósceles? Do enunciado. Então, aqui no triângulo isósceles, eu tenho que a distância de A até C é 204 metros, lembra que é a hipotenusa? De M até C, 107, e de A até M, a altura, que é a apótema lateral. Então, substituindo no Teorema de Pitágoras somente nesse triângulo AMC, então aqui no triângulo AMC, eu vou substituir no Teorema de Pitágoras para calcular a distância de A até M, que eu vou chegar, que é aproximadamente 170 metros. Para quem não lembra, o Teorema de Pitágoras é o quadrado da hipotenusa, o valor do quadrado da hipotenusa é igual à soma dos valores dos quadrados dos catetos. Então, eu substituí esses valores para encontrar que a altura que eu quero, que seria a apótema lateral, é 174 metros. E aí, eu volto no nosso esquema de exercício. Cálculo da altura da pirâmide vai ser o quê? Eu tenho a mesma ideia de triângulo retângulo, tá? Só que agora aqui eu tenho a altura, a apótema dessa base, apótema da base, e em amarelo aqui a apótema lateral, que é a altura que a gente calculou no exercício anterior. Por isso que eu já coloquei aqui, ó, 174, tá? É o que a gente calculou no item anterior. Então, a área da base é o quadrado, a aresta, a apótema, eu confundo apótema com aresta, não pode, tá? A aresta, lembra que para a gente não confundir, até para mim não confundir também, eu chamei de L de lado. Se a gente chama de L de lado, a gente não erra. Se você chamar a aresta de A, você pode confundir esse A com a apótema, que foi o que eu acabei de fazer. Então, você não vai fazer isso aí em casa, que a professora já está te falando. Então, a apótema da base ao quadrado igual a altura ao quadrado mais a altura lateral, que é a apótema lateral ao quadrado. Então, substituindo aqui a apótema da base, que é 107, a altura, que é o que a gente quer saber, e a apótema lateral, que é a altura lateral calculado no item anterior, 174 ao quadrado. Substituindo, eu vou chegar que a altura dessa pirâmide é de aproximadamente 137,2 metros de altura. Então, na hora de marcar a alternativa, eu vou marcar a alternativa 136,8. Por quê? Porque é a que mais se aproxima. Este símbolo que está aqui é um símbolo de aproximadamente, porque não tem um valor exato, tá? E na pergunta eu deixei grifado o valor mais aproximado. Essa é uma questão de Enem, e o Enem, ele pega bem nesse item da interpretação do texto. Então, de fato, o valor mais aproximado, o valor que mais se aproxima é o item B, 136,8 metros de altura. Ok? Então, todo mundo bem? Vocês viram que para resolver a gente usou o quê? Teorema de Pitágoras, né?
uma vez, Teorema de Pitágoras a outra vez, é uma interpretação de onde que a gente vai usar aqueles conceitos que nós já conhecemos da geometria anterior. Então, vamos continuar com outro exercício de Enem que também vai tratar de área de superfície, ou área lateral, ou área de base de uma pirâmide. Então, aqui eu tenho que a cobertura de uma tenda de lona tem formato de uma pirâmide de base quadrada. É formada usando 4 triângulos isósceles de base Y. A base está aqui desenhada, a base Y. A sustentação da cobertura é feita por uma haste, está aqui a sustentação, e essa haste tem uma medida X. Para saber quanto de lona deve ser comprado, deve-se calcular a área da superfície da cobertura da tenda. Então, você vai calcular somente a área lateral. Se você vai cobrir a tenda, você não vai usar a área da base. Então, a pergunta é: a área da superfície da cobertura da tenda, em função de y, é dada pela expressão. Então, aqui vocês vão usar somente x e y. Você não vai achar um valor numérico, mas um vai depender do outro. Vocês vão encontrar essa função. Então, só uma dica que eu queria deixar para vocês: os passos são os mesmos que nós tivemos no exercício anterior.
Então vamos lá, gente, para a resolução desse exercício, seguindo os mesmos passos do exercício anterior. Então, anota os dados onde eu tenho a aresta da base, que é um quadrado, lado da base é y, para a gente não confundir, né? A altura da pirâmide, h, é x, eu tirei isso do enunciado. Então, se o lado da base é y, a apótema é metade, y sobre 2. A altura lateral nós vamos calcular e nós sabemos que a altura dessa pirâmide foi dada no enunciado, vale x. Então, vamos relembrar, como eu disse para vocês, algumas fórmulas de área. Primeiro, a área do triângulo. A área do triângulo é calculada fazendo a multiplicação da base vezes a altura e depois dividindo por 2. Lembrando que daí o triângulo ele é metade de um quadrilátero, por isso que a gente divide por 2, tá? Então, primeiro passo, cálculo da altura da lateral, ou seja, a apótema lateral. É o mesmo primeiro passo do exercício anterior, tá? Substituindo então, nós temos aqui que a apótema da base, y sobre 2, a altura que é x e a altura lateral que é o que eu quero calcular. Então, se é o que eu quero encontrar, eu vou isolar e aí eu vou encontrar que a altura lateral dessa pirâmide é raiz quadrada de y sobre 2 ao quadrado mais x ao quadrado. Você não precisa ter medo porque não tem número, não tem valor. Tem sim, você tem os valores de x e de y, são ali os valores tanto da aresta da base quanto da altura da tenda. Então, continuando, nós vamos então agora sim calcular a área desse triângulo substituindo a informação que nós calculamos no item anterior, né? Aqui no slide anterior. Então, deixei de novo a fórmula da área de triângulo. Então, base. Qual que é a base? Y. Como é que eu sei que é Y? Lá do enunciado, a gente sabe que a aresta vale Y. Tirei do enunciado isso. Vezes a altura. Da onde eu tirei a altura? Do cálculo anterior que eu fiz com o teorema de Pitágoras. Tudo isso dividido por 2. Mas nós sabemos que na tenda nós temos 4 triângulos na superfície lateral. Então, a área desse triângulo eu vou calcular multiplicando por 4. Deixei bem indicado aqui porque são 4 triângulos. Fazendo então uma simplificação desta expressão, tá? Eu chego de que a área lateral vai ser igual a 2 vezes y vezes a raiz quadrada de y sobre 2 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, na hora de marcar a alternativa, eu vou marcar a alternativa A. Nós só mexemos aqui com o teorema de Pitágoras e área de triângulos, mais nada, ok? Então, vamos relembrar que a área da pirâmide total é a soma da área da base com as suas áreas laterais. Então, aqui na figura do lado esquerdo, eu deixei a pirâmide indicada e do lado direito, a indicação do que seria a planificação dessa pirâmide, para que vocês possam ter uma ideia de como seria ela aberta. E aí, nós temos a próxima questão, que trata também de pirâmide, claro, né, gente, nossa aula de pirâmide, também uma questão de vestibular. Então, nós temos lá aqui uma barraca de lona em forma de pirâmide de base quadrada, tem as seguintes medidas. A base com 3 metros de lado. As laterais com 2,5 metros de altura. A lona, detalhe, vou parar até porque na hora que você estiver fazendo o vestibular, lá se estiver fazendo o Enem, você não vai ter ninguém para parar, mas eu vou parar. O lado, laterais do triângulo com 2,5 metros de altura. Então, você já tem a altura das laterais, tá? A lona utilizada na construção da barraca, nas laterais e na base, perfaz um total de... Então, primeiro passo, anotem os dados e depois calculem qual que seria a área total, a superfície total dessa barraca. São detalhes tão pequenos, né? Mas são detalhes. Aquela informação de 2,5 metros já é da altura, então tá mais tranquilo de calcular. Vamos lá?
Então vamos lá, pessoal, anotando primeiro os dados que nós temos. Sabemos que a área total da pirâmide, a superfície total, será a área da base mais a área lateral. A área da base, tranquilo, não vamos deixar a área da base para depois. Primeiro vamos calcular a área lateral, que são 4 triângulos, ou seja, 4 vezes base vezes altura dividido por 2. Lembra que eu chamei a atenção de vocês que a altura já foi dada no enunciado. Então, a área lateral, que é 4 vezes a área de um triângulo, vai ser 4 vezes o quê? 3. O que é o 3? O 3 é a aresta da base. Então, é a base do triângulo lateral. 3 vezes 2,5, que já é a altura do triângulo, dividido por 2. Efetuando a multiplicação, eu tenho que a área lateral é de 15 metros quadrados. E da onde que eu tirei que essa área da base é 9? Gente, a base é um quadrado de lado 3. 3 vezes 3, 9. Somando 15 metros quadrados da área ou superfície lateral mais os 9 metros da área da base, eu tenho um total de 24 metros quadrados. Na hora de marcar a alternativa lá na tua prova, no teu gabarito, você marca a alternativa D. Não vai errar na hora de marcar, que daí não dá, né? Então, para a aula de hoje, nós vimos os elementos de uma pirâmide e a área da superfície de uma pirâmide. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre a área da superfície de pirâmide. Nós vamos nos encontrar breve ainda falando sobre esse assunto. Vai dar para treinar bastante. Estudem bem, estudem muito e fiquem bem. Beijo!